Boa tarde, Nutris! Essa semana vamos começar a jornada da nutrição, né? De suplementação, na verdade, materno-infantil. E vai ser uma jornada bem específica, porque a gente vai falar da suplementação num subnicho do nicho da nutrição materno-infantil. Vamos esperar um pouquinho para as pessoas entrarem, mas esse tema é muito especial para mim, porque eu vejo que a suplementação ela é um calcanhar de Aquiles para a maioria das minhas estagiárias, para a maioria das nutris que entram em contato comigo, para a maioria das nutris que fazem pós-graduação comigo. Eu vejo que a dificuldade é muito grande em suplementar, né? Então, o que eu decidi fazer? Vai ser uma jornada de 3 dias, a gente começa hoje, tem live hoje, quarta-feira e sexta-feira, e eu vou falar de 3 pontos muito importantes dentro da suplementação no subnicho que eu mais trabalho, que é a nutrição materno-infantil nos primeiros 1.100 dias de vida, tá bom? Mas, para a gente falar da suplementação nesse período, a gente precisa contextualizar um pouquinho a nossa ação enquanto prescritores, né? Então, não teria como essa live, a primeira live dessa temática, ser diferente disso, né? Então, assim, gostaria que vocês participassem. Quem tiver dúvidas, pergunte, fica à vontade. As lives que eu tenho programado fazer são para ajudar, porque eu vejo que realmente, às vezes, chega a ser uma temática que impede algumas nutris de começarem a atender. Eu tenho amigas minhas formadas no mesmo tempo que eu, que não conseguiram iniciar seu consultório por medo da parte da suplementação, porque entendem que a suplementação ela é tão importante quanto a dieta, mas temem fazer uma suplementação de forma errada, que traga algum risco para o paciente ou que não consiga atingir a demanda necessária. Tá? Então, só recapitulando, 3 encontros e hoje a gente vai situar sobre as especificidades da nossa atuação enquanto prescritores de suplementos, tá? Então, vamos lá. Se todo mundo sabe, a gente acaba gostando de guiar um pouco sobre as legislações, né? O que a gente precisa ficar atento enquanto prescritores de suplementos dentro da nutrição materno-infantil? A gente tem guias e normas técnicas que a gente precisa cumprir enquanto demanda legal, e quando eu digo demanda legal, a partir do momento que a gente prescreve algum plano alimentar, a partir do momento que a gente prescreve uma suplementação, exige uma legislação vigente que dá base técnica para a gente suplementar, assim como dá segurança para o paciente. Ou seja, se a gente não cumprir qualquer uma dessas normas e o paciente vier a ter algum problema específico, a gente pode responder legalmente por aquela suplementação. E eu acho que até por conta disso assusta muito, né? Tipo, Ana, tem medo de acontecer alguma coisa porque é além do alimento. Eu recebo muitas dúvidas como essa, tá? Então, primeiro a gente precisa entender o que? A nossa segurança do uso de suplemento, ele tem uma cadeia que a gente precisa respeitar. A primeira e a maior delas é o que rege a nossa profissão. A nossa profissão ela é regida por um conselho federal e o conselho regional de nutricionistas, que tem normas que a gente precisa seguir em relação à suplementação. Então, dentro do CFM, do site do CFM, tem legislações específicas relacionadas ao que podemos prescrever quanto suplementos alimentares. De forma geral e muito resumida, a gente pode prescrever ativos que tenham correlação com tratamentos dietéticos. O que tem correlação com tratamentos dietéticos? Vitaminas, minerais, antioxidantes, fitoterápicos, probiótico terapia. E dentro desse perfil do que pode ser suplementado pelo nutricionista, a gente tem uma legislação que é soberana a todas as outras, que está preconizada pela Anvisa. Eu não vou ficar enchendo vocês de números, tá? Em relação a quais são as legislações e tudo mais. Eu posso até depois fazer um post e deixar fixado para vocês, mas só para não tomar o nosso tempo, já que a nossa conversa é sempre um papo pós-almoço e vocês têm outros compromissos depois. Mas a gente tem legislações vigentes dentro da Anvisa que delimitam
além dos itens que a gente pode prescrever, que conversa muito com as resoluções do CFN, diz também sobre as doses que a gente pode usar. Só que, Ana, eu já li esses documentos, eu conheço esses documentos e não tem para todos os itens. Então, além da vigilância sanitária, o que eu posso usar como referência? Então, recapitulando, o CFN diz o que a gente pode e o que a gente não pode suplementar, a Anvisa vem embasando o CFN e dando alguns nortes em relação a doses, principalmente limites, tá, gente? Não, assim, a gente não vai encontrar um documento único dizendo que dose é efetiva ou não para cada coisa, mas diz os limites que a gente pode chegar. Tomando base isso, o que a gente não encontra na vigilância sanitária e na Anvisa relacionado a doses de segurança, a gente tem que usar como recomendação as DRIs. As DRIs nos norteiam em relação à quantidade base que o paciente deveria estar consumindo daquele nutriente. É como se fosse uma média mínima de consumo. Mas no documento que dá essa base pra gente, legal, de quantidade de nutrientes, cada nutriente que o nosso paciente deveria estar consumindo, além da DRI, tem o quê? Tem também os valores máximos de ingestão seguras, que são as ULs. Então, nós, nutricionistas, a gente nunca pode passar da UL. A gente tem que sempre ficar na suplementação entre a DRI, que é a necessidade diária de ingestão, a recomendação, né, de ingestão diária, e a UL, que é o nosso limite máximo de ingestão. Dentro desse range, às vezes é muito grande e às vezes nem tanto. E o que a gente acaba vendo nos estudos é que, dependendo do que a gente precisa, de qual item que a gente precisa corrigir, e eu vou dar um exemplo da vitamina D que fica mais fácil para explicar para vocês, esse range fica muito curto para a gente conseguir fazer uma boa correção. E como que a gente faz, então? Aí é que entra um outro papel de estudo dentro da suplementação, que vai os estudos relacionados às sociedades brasileiras das especialidades médicas correlacionadas com a área de atuação materno-infantil. Então, a gente precisa estar ciente das resoluções dentro da sociedade, ou das recomendações, dos protocolos de recomendação de ingestão da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Por quê? Dentro desses documentos terão as doses recomendadas para correção e manutenção e até que dose o médico pode chegar. E nesse ponto é top demais. A equipe multidisciplinar funciona muito bem. Vamos usar, então, a vitamina D como base? Nós, nutricionistas, a gente pode chegar à suplementação dentro de um documento da Anvisa, que eu vou deixar para vocês depois. Eu prometo que eu vou fazer um post dando todos esses números de todos esses documentos para vocês poderem ter guardadinho e vou deixar ele fixado, tá? Que fala pra gente que a gente pode chegar até 4.000 unidades de vitamina D por dia da suplementação. O que a gente tem visto na população de forma geral? A vitamina D tem sido uma vitamina com um número muito baixo nos exames de sangue. Os pacientes têm chegado com vitamina D 14, entre 20, no máximo 30. E para esse público materno-infantil especificamente, mulheres que querem engravidar, gestantes, a recomendação é que a vitamina D esteja acima de 40. O que os estudos mais recentes falam em relação à vitamina D é que uma ingestão mínima diária de 10.000 unidades dias, que deveria ser o que a gente está produzindo, que a gente produz se a gente pegasse a quantidade correta de sol, se a gente se alimentasse bem, seria necessário suplementar para poder conseguir corrigir os níveis de vitamina D da maioria da população. Só que a gente só pode chegar até 4.000. Então, qual que é o nosso papel? Saber qual o limite do médico, que eles podem ultrapassar o L, e conversar com a equipe multidisciplinar. Doutora, eu cheguei até esse limite, mas eu acho que não vai ter resultado. Você pode complementar? Ou será que eu posso deixar essa suplementação para você? E conversar em prol do bem-estar do paciente. Mas aí eu quero voltar um pouquinho nas legislações. Lá no início da live eu falei, a gente responde legalmente pelas suplementações que a gente faz. Ana, o que acontece então se eu ousar
em colocar uma suplementação de vitamina 10.000 dia para um paciente, porque eu não tenho uma boa equipe do meu lado, multidisciplinar, eu não tenho para quem solicitar essa ajuda que você está comentando. E se eu quiser fazer, o que pode acontecer? As consequências de uma prescrição da suplementação fora que a legislação permite que a gente faça, traz consequências legais, que pode ser, depende muito do que o paciente, do que acontece com o paciente, tá? Mas de forma geral, a gente pode perder o nosso registro profissional e perde com isso o direito de atuar. Existe também uma multa, dependendo de qual for a circunstância e dependendo da consequência que o paciente atingiu, a gente pode ser preso, tá? Então, é muito sério a suplementação, principalmente em seguir a legislação vigente e trazer segurança para esse paciente, tá? Então, acredito que, e a gente vai falar um pouquinho mais nas próximas lives sobre isso, que dentro desse cenário, o mais difícil é a gente entender o que a legislação fala que a gente pode fazer, entender qual é a demanda do paciente, entender uma dose que vai ser efetiva entre esses dois pontos e seguir de forma que seja correta para o paciente e dentro da nossa profissão. E isso precisa abrir a nossa mente, que a gente precisa ter parceria com outros profissionais, farmacêuticos, pediatras, médicos ginecologistas, que trabalham com infertilidade, né, fertileutas, para a gente poder conseguir efetivamente tratar esses pacientes, tá? Então, a base legal, e base legal que eu digo é a legislação vigente em relação à suplementação dos nutris, é o primeiro ponto de partida para quem quer começar a suplementar. De fato, se a gente for parar para pensar em tempo de grade curricular de faculdade, em tempo de grade curricular dentro de um curso de pós-graduação, é muito difícil a gente conseguir ver tudo isso dentro de um curso, né? Na graduação nem se fala, na pós-graduação, se não for muito específica, também não, porque precisa entrar em outras especificações. Então, a gente precisa correr atrás por fora, a gente precisa estudar sozinho, tá? E assim, reforço que eu tô aqui para ajudar vocês nisso. Tirando, então, esse primeiro ponto, que a gente precisa estar a par da legislação vigente, do que a gente pode ou não, e um ponto muito importante dessa parte é que muda o tempo todo. Hoje pode suplementar tal fitoterápico, amanhã não pode mais. Tal ativo hoje é liberado, daqui a 1 ano, 2 anos não pode mais. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro buscando a legislação e buscando entender se tem alguma coisa nova dentro das competências legais de atuação do prescritor, tá? Depois dessa parte, que outro ponto é muito importante como prescritor? Existe uma questão ética que está dentro do Código de Ética dos Nutricionistas que diz: a gente não pode ter nenhum benefício comercial com farmácias ou marcas de suplementos alimentares. Esse tipo de suplemento ou esse tipo de prática faz parte da nossa atuação profissional. A gente precisa dar a segurança para o paciente de que a gente está recomendando aquele ativo, que a gente está recomendando aquele suplemento em prol da promoção de saúde do paciente. A partir do momento que se caracteriza alguma formação de parceria comercial entre alguma empresa de suplementos ou alguma farmácia de manipulação com o prescritor, a gente tira essa segurança do paciente. Um exemplo, eu, Ana, tenho parceria com uma farmácia de manipulação que, se eu prescrever tanto X reais de suplementos, eu ganho um percentual em relação àquela venda minha. Será que eu não vou prescrever muito mais suplementos manipulados do que os pacientes realmente precisam? Porque eu vou acabar ganhando dinheiro em cima daquilo? Isso tira a segurança do paciente de que a gente está prescrevendo o que de fato vai fazer um diferencial na vida dele. Então, nesse contexto, a gente não pode ter parcerias comerciais recebendo dinheiro de nenhuma empresa de farmácia de manipulação, nem de nenhuma empresa de suplementos prontos, tá? E dentro desse contexto, tirando os manipulados que são muito individualizados, sempre que a gente prescrever um suplemento pronto, a gente precisa dar mais de uma opção, porque senão também caracteriza que a gente está privilegiando aquela marca. O que o nosso Código de Ética diz e essa legislação de suplementação diz é que a gente precisa indicar pelo menos 3 marcas.
Ai, Ana, mas aquela marca específica eu confio mais. A marca XY, que é concorrente, não entrega o mesmo tipo de produto. Isso precisa ser conversado com o paciente em consulta, mas no documento legal, que é o nosso receituário carimbado e assinado, precisam ter 3 opções de suplementos, tá? Obviamente, pessoalmente, a gente explica cada detalhe e o paciente escolhe o que ele achar melhor. Até porque vai ter uma diferença de preço, diferença de local de compra, onde o paciente vai encontrar, facilidade de compra sem frete, enfim, o paciente ele tem que estar livre para escolher o que for mais confortável para ele. E, Ana, um outro ponto. Tem alguns suplementos prontos que não tem concorrente no mercado, só tem aquela marca. Isso precisa estar especificado na receita, tá? É como se você estivesse embasando que a sua prescrição está sendo de um suplemento único, porque não existe concorrência no mercado, tá? E lembrando que todo documento ele é passível de algum tipo de fiscalização. Então, é por isso que a gente tem que estar ligada, porque tem marca surgindo toda hora, tem novas opções no mercado surgindo toda hora, concorrência a todo vapor, ainda mais numa área que está crescente, que é a suplementação. Hoje é muito difícil a gente tratar nosso paciente sem precisar suplementar nada, é praticamente impossível. Então, assim, é um ponto do mercado da indústria farmacêutica que está todo mundo de olho, querendo atingir um público que esteja carente de alguma coisa para poder ganhar mais dinheiro. E a gente acaba sendo um mediador entre o paciente que precisa daquela suplementação e a indústria que quer vender a suplementação. A gente é como se fosse o controle de qualidade e a indicação de uso. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, recapitulando desde o início, as legislações precisam estar sempre atualizadas para a gente. Normalmente, o conselho manda e-mail quando eles atualizam alguma coisa. A Anvisa e Vigilância Sanitária, a gente tem que ficar constantemente entrando no site para ver. Eles notificam também, até nas grandes mídias, na maioria das vezes, mas a gente precisa também estar de olho no site sempre. As sociedades brasileiras das especialidades médicas que a gente atua diretamente, a gente precisa também estar de olho o tempo inteiro. Recomendação de ferro, por exemplo, mudou recentemente para bebês. Ômega 3 mudou também recentemente para bebês e crianças. A gente precisa estar atento, tá? Fora isso, a gente precisa saber como escrever essa indicação de uso na receita, tá? Falei em relação à concorrência, em relação a estarmos isentos de alguma caracterização de relação comercial entre as empresas de forma geral, mas além disso, o que eu vejo de muito, não gosto de chamar de erro, tá? Mas de informação incompleta que eu encontro em prescrições de outras pessoas a formulação no nosso receituário precisa ser o mais clara possível. Lá no início da live a gente não estava falando sobre doses seguras, doses recomendadas de ingestão, doses para correção. Se o paciente entende de forma errada a nossa prescrição, o que pode acontecer? Tomar a suplementação de forma errada e ultrapassar os limites de segurança de uso daquela suplementação. Então, as informações no receituário de quantidade específica daquele ativo por dose, quantidade de doses por dia, horário que vai ser tomado e as especificações certinhas de cada suplemento precisa estar muito bem explicado. A maioria das vezes que a gente encontra com os pacientes problema de toxicidade, problema de sintomas relacionados a uma suplementação, o paciente está tomando de forma errada. E a gente vai olhar o receituário, tá mal explicado. Que uma das grandes falhas como prescritores de suplementos a gente às vezes acha que o paciente sabe o tanto quanto a gente. E a gente tem que sempre trabalhar com a hipótese de que por mais simples que aquela informação pareça ser, por mais básica que aquela informação pareça ser, pode ser que o paciente não saiba nada daquilo. Então, a gente precisa explicar o mais explicado possível. Eu vou dar um exemplo recentemente, e normalmente eu uso polivitamínico manipulado para gestantes nas minhas pacientes. E durante a gestação, a demanda de nutrientes é maior e o polivitamínico fica com bastante cápsulas.
E por conta de alterações digestivas na gestação, eu gosto muito de fracionar a tomada das cápsulas durante o dia. Então, se uma dose equivale a 6 cápsulas, eu sempre falo para elas tomarem 3 ou 3, ou 2, 2 e 2, para poder facilitar a digestão, melhorar o processo de azia, não ficar sentindo aquele gosto do suplemento na boca, que às vezes leva a náusea e enjoo. E, recentemente, uma paciente minha me mandou uma mensagem indignada, falando que, Ana, que absurdo esse polivitamínico, esse tanto de cápsula, o que aconteceu? Eu tô tendo que tomar 6 cápsulas em cada horário. Aí, opa, me acendeu uma luz. Falei, tem uma coisa errada. Aí eu falei, me manda uma foto desse suplemento que a farmácia te mandou, porque normalmente as minhas prescrições não dão esse tanto de cápsula, não. A farmácia de manipulação entendeu errado o que eu coloquei na prescrição e colocou para ela tomar uma dose a cada tomada e não para fracionar a dose várias vezes ao dia. E escreveu isso no rótulo. Qual foi a minha sorte? É que estava escrito direitinho na receita. E eu consegui provar que, na verdade, o erro não tinha sido meu, tinha sido da indicação do uso da farmácia. A gente conseguiu reverter, a paciente estava tomando por pouco tempo errado, então não chegou a trazer nenhum problema. Mas olha a gravidade da informação. A gente sempre tem que contar com o pior cenário. A pessoa que está lendo não entende nada e não está sabendo do que está acontecendo em relação à suplementação. Então precisa estar o mais explicadinho possível. Transformando essas informações todas que a gente conversou, legislações vigentes do que a gente pode suplementar, chegando na dose baseada na DRI e UL, chegando nos suplementos prontos que precisam ter mais do que pelo menos 3 marcas de indicação. Como que a gente precisa, então, Ana, separar isso no receituário? Toda suplementação, ela precisa estar separada por itens. Então, cada item ser relacionado a um suplemento específico. Dentro desse item, o que precisa ter? O que aquele item é? Se for pronto, quais marcas que eu consigo para obter aquele item? E a dose que eu preciso tomar. Dentro dessa divisão, precisa ter item, marcas, a dose que eu preciso tomar, a quantidade de cápsulas, se for cápsula, a quantidade de sachê, se for sachê, equivalente àquela dose, e por quanto tempo a pessoa precisa tomar. Mas, Ana, por que eu preciso colocar o tempo que a pessoa precisa tomar? Porque senão a pessoa toma para todo sempre. Existem 2 erros muito comuns em relação a tempo de prescrição. Será que um suplemento ele precisa e pode ser tomado pelo resto da vida sem nenhum tipo de monitoramento? Então, o paciente ele precisa saber por quanto tempo ele vai tomar aquela suplementação. Se for manipulado, a farmácia normalmente fica de olho, eles não repetem a receita por mais do que 3 vezes. Mas dependendo, se você colocou tomar por 90 dias, 90 vezes 3 é a quantidade de dias que esse paciente vai tomar. Então, a gente sempre tem que botar o tempo de uso daquela suplementação. Item, dose, quanto daquela dose ele encontra, em qual forma a gente escolheu e por quanto tempo o paciente vai ter que tomar. E, Ana, como é que a gente sabe, ou como é que fica provado de forma legal o início do tratamento? Toda receita de suplementação nossa precisa ser datada. A data da receita, junto com o nosso carimbo, dá a informação nossa profissional, que deve ter o nosso nome completo e nosso registro profissional. E, além disso, a data diz o início daquela suplementação. Vamos dizer, por exemplo, que o paciente tem algum problema de saúde e ele está correlacionando com a nossa suplementação. Tive uma gastrite e foi depois que eu comecei a suplementação da Ana, porque provavelmente estava com uma dosagem maior ou um tempo maior. E tá lá na nossa receita, que era para começar a suplementação em março e terminar em junho. E o paciente tomou essa suplementação por 1 ano. Então, de quem que é a responsabilidade? Com certeza não é nossa, mas só não vai cair no nosso colo se a gente tiver com o receituário muito bem detalhado e precisa ter todas essas informações que a gente está conversando.
tá? Quando for o suplemento pronto, a gente acaba ficando um pouco preso às doses do suplemento que a gente encontra. Mas o que normalmente traz de confusão no paciente é, na marca X de ômega 3 são 3 cápsulas, a marca Y são 4, a marca Z é uma. Eles não vão saber fazer essas contas sozinhos. Então, o ideal é que na nossa prescrição a gente coloque as marcas e as doses separadas por marca. Até porque isso faz muita diferença para o paciente na hora de comprar. Porque o preço normalmente é muito parecido, mas como a dose é diferente, faz muita diferença, porque o número de cápsulas dias vai ser completamente diferente. E quando o suplemento for manipulado, a gente tem que fazer uma listinha dos ativos que vão estar naquela cápsula ou sachê, ou na forma que a gente escolher, sempre oral, tá? E precisa ter o ativo escolhido, a quantidade pode ser miligramas, pode ser em gramas, pode ser em microgramas, pode ser em UI. Ana, onde é que eu encontro as informações? Falei lá no início da live. Os documentos que regem a nossa profissão, que estão dentro dos documentos do CFN, dentro dos documentos da Vigilância Sanitária e nos documentos de recomendação diária de consumo de cada item, tá? Cada item nutricional, vitamina, mineral ou ativo vai ter uma forma diferente da gente escrever a unidade. Depois a gente vai escolher como a gente vai dar aquele suplemento. Se vai ser em cápsulas, shake, bala, pirulito, gotas, solução oral, xarope e como o paciente vai utilizar essa suplementação. Que horário que vai tomar, se vai dividir aquela dose durante o dia e por quanto tempo esse paciente vai tomar. Então, montar uma suplementação efetiva e que seja efetiva com doses de tratamento e mais ainda fácil para o paciente usar, requer um detalhamento muito grande em relação a como chegar da informação teórica do que eu posso usar, das doses que eu posso usar e como escrever isso para o paciente. É um nível de detalhe que não pode ficar só num copo e cola. Ah, eu vi aquela fórmula no congresso que tal nutricionista famoso usa e dá certo. Então, eu vou copiar e colar e vou dar para minha paciente que quer engravidar. Ah, mas num congresso de pediatria eu vi que para bebê eu posso usar essa suplementação manipulada de ferro. Então, eu copio e colo e dou para todos os bebês. Não pode ser dessa forma. Isso é muito irresponsável. A gente precisa correr atrás de uma forma segura. Até porque a gente precisa criticar e duvidar de todas as informações que a gente recebe como informações de suplementos que dão certo e são sucesso, que podem ser feitas dessa forma. E é isso que eu quero fazer nessa jornada com vocês. Então, hoje eu trouxe para vocês a informação sobre aonde a gente encontra as bases legais do que a gente pode suplementar, de que forma a gente pode fazer isso de forma segura para o paciente entender que a gente não tem relação comercial nenhuma com as empresas que a gente está indicando, como que a gente deve descrever isso na receita para ser um documento que dê nossa segurança, que seja seguro para a gente enquanto profissionais e que mostre que a gente está fazendo da forma correta e segura para o paciente, mas que ao mesmo tempo seja de uma forma simples que o paciente entenda e consiga cumprir o tratamento de forma correta e como que a gente deve descrever isso no receituário. É assim que a gente começa a suplementar. A gente não tem outra forma de começar a suplementar, sabendo de onde a gente tira a informação, como transformar essa informação em dose e como escrever essa suplementação dentro de um receituário. E agora que vocês conhecem esses 3 pontos que são essenciais para a gente começar a suplementar, na quarta-feira eu espero vocês para a gente começar a dividir essa suplementação. Então, na quarta-feira, eu quero falar com vocês como que a gente escolhe suplementos prontos de farmácia, de forma segura, podendo usar a dose correta e como explicar para o paciente como escolher uma marca ou outra, qual marca vai ser melhor dentro de que área? Gestação e bebês, que são 2 áreas muito comuns de usarem suplementos prontos. Quais dos pacientes de vocês ou quem você conhece que já teve grávida que falou,
eu tomo aquele suplemento da farmácia que o ginecologista me mandou, ou não, o pediatra mandou passar aquelas gotinhas de ferro, que já compra pronta na farmácia, que é mais fácil, que é melhor. Quem não escutou esse cenário? Então, a gente precisa saber indicar para o paciente esses suplementos prontos de forma segura e mostrar quais são os pontos negativos e positivos dessa suplementação. Quem vem comigo quarta-feira? Além disso, eu queria fazer um outro convite para vocês. Eu estou montando um grupo. Quem quer saber mais sobre suplementação, para enviar essas informações em primeira mão para vocês, sobre as lives dessa semana, sobre outras informações que estão por vir, porque teremos novidades de suplementação nesse perfil. Então, quem quiser fazer parte desse grupo seleto, tem um link na bio para entrar nesse grupo do WhatsApp. Lá a gente vai dar as primeiras informações sobre a live, sobre os horários, caso precise ter mudança de horário por conta da agenda de atendimento, ou caso tenha algum artigo que queira compartilhar, ou alguma dúvida que queira tirar. Esse grupo é um grupo que a gente está fazendo para organizar mesmo quem quer participar dessa jornada de suplementação comigo, tá bom? E caso vocês queiram mandar alguma dúvida já específica sobre suplementos prontos na gestação e nos 2 primeiros anos de vida, manda, porque na quarta-feira a gente vai falar sobre isso. E eu espero vocês. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, eu espero vocês quarta-feira. Boa semana pra gente.